Troque seu cachorro por uma criança pobre, já dizia Eduardo do Sec. Bom, não teve jeito, tomei preju na minha viagem para Tiradentes agora de Street Glide, de Blackberry. Na verdade, as duas últimas viagens para lá me deram prejuízo no mesmo lugar, assim, no mesmo item da moto, né? Então, bem-vindo a mais um programa do Portal Gasolina. Esse é um review, forçadamente esse é um review, né? Mas vamos aproveitar já que assim, de perrengue em perrengue a gente aprende. 2022 foi o ano que voltaram os grandes eventos, depois do grande período maluco que a gente viveu no mundo aí, né, da pandemia. Então voltou a ter o Tiradentes Bike Fest e a gente foi para lá. Eu fui sozinho, com a Blackberry, com os dois cases laterais até a tampa cheios e mais o Tour Pack de equipamento. Esse é um case Vanguard e ele já é pesado por si só, porque ele é um case estanque, né, hermeticamente fechado e tal, porque afinal de contas tem equipamento de filmagem. Naquele ano, acho que em virtude da pandemia e tudo mais, as estradas estavam completamente esburacadas. Daí eu passei, não teve jeito, teve uma hora assim que eu fui e bati com a traseira, entrei com a roda traseira numa senhora panela, e daí somado o tempo de uso da moto, enfim, várias circunstâncias, incluindo o meu peso, eu estava mais gordão na época. Não que eu esteja magrão agora, mas eu estava com mais de 100 quilos na época, mais os equipamentos, mais as coisas. Estourou o batentezinho dentro dele, né? Virou farelo, né? Virou farinha de mandioca, entupiu os canalículos onde passa o óleo dele e daí ele perdeu a calibragem e a moto virou rabo duro. Caneca do Portal, em breve na nossa lojinha, né? Então eu descobri que eles podem ser recondicionados e mandei eles para o nosso amigo Cláudio. O link está na descrição do vídeo, que fez um recondicionamento e trocamos o fluido, colocamos um fluido com a viscosidade mais apropriada, com a ressalva de que poderia não ser suficiente, porque são amortecedores originais, eles não são amortecedores de performance. Ok, voltaram maravilhosos, voltaram melhor que de fábrica, porque tinha trocado o fluido, a mola desse amortecedor já é maior, e voltaram muito bacana, maravilhosos, né? Na verdade eles ainda estão maravilhosos, né? Só que o nosso problema é o seguinte, nosso problema é o tipo de moto. Meu anjo, nosso problema é você, baby. Mas então, falando daí do perrengue desse ano, daí nesse último ano agora, 2023, nós fomos lá agora em junho, só que dessa vez eu fui com garupa. CC Bar, garupa, case, os dois cases laterais cheios até a tampa, né? E daí, meu amigo, não tem amortecedor de fábrica que resista. A Street Glide, ela não foi dimensionada para carregar garupa e tal, mas vamos lá. Então, o que aconteceu na verdade foi que eles estouraram de novo? Não, eles não estouraram de novo, não. Tá tudo, eles estão ótimos, excelentes, maravilhosos, absolutamente não aconteceu nada com eles, eles voltaram ok do recondicionamento e estão muito bem, obrigado. Só que o que aconteceu é que eles não foram dimensionados para esse peso. Garupa, mais cases cheios, mais o case de equipamento na Street Glide. A Street Glide, quando ela foi lançada, ela seria assim um pouco, vamos dizer assim, mais esportiva que a Ultra, né, que as colegas dela Touring, né, que a Road King, a Ultra, a Road Glide, principalmente a Ultra, né, que é a moto dimensionada para garupa da Harley Davidson, né? Tanto é que o amortecedor da Ultra tem 1 polegada a mais do que o amortecedor da Street Glide. A Street Glide tem 12 polegadas e o da Ultra tem 13. Pô, e 2,5 cm fazem uma diferença enorme na hora né, no trânsito de um amortecedor. Bom, os defeitos da estrada, somado ao peso aí que eu estava carregando, fizeram com que os amortecedores dessem final de curso a cada calombo. Cada calombo que a gente ia passando, ele dava aquele final de curso, aquela batida seca, nos mais de 300 km de ida e depois mais de 300 km de volta, né? Mas eu ando garupado, ando com equipamento e ando num monte de estrada que não é tão legal. Na verdade, as próprias ruas perto aqui da minha casa não são legais, né? Então, isso poderia gerar um perrengue maior, um prejuízo maior, que seria realmente perder esse amortecedor
por estourar o batente, por empenar o eixo, e daí, putz, daí o prejuízo seria maior, né? Bom, já que eu não consigo alisar todas as estradas do Brasil e também a gente não tem um budget aqui no Portal Gasolina para trocar de moto, a solução foi trocar o amortecedor e pegasse um que suportasse a carga extra que eu estava colocando na Street Glide. Então foi assim que a gente fez. A gente escolheu o Progressive Suspension, modelo 412 Heavy Duty. Por quê? Porque esse é o tipo de uso que eu faço com a minha moto, tá? Então a gente ultrapassou aí os limites do amortecedor original da Harley e tivemos que comprar um Progressive Suspension. A instalação é muito simples. Tirei o case, vocês podem ver, tá aqui o Progressive Suspension já instalado. O amortecedor original ele fica aqui nessa posição. O canudinho aqui que sai para calibragem, inclusive a válvulazinha está aqui, eu não tirei a válvula, deu preguiça, mas ele fica aqui nessa mesma posição, preso por esses parafusos, ok? E é isso. Para tirar, você tem que, usando a bombinha específica, você esvazia o ar do amortecedor, porque senão ele vai espirrar, daí você pressiona esse cabinho vermelho aqui, ó, para dentro e puxa a mangueirinha, muito simples. Antes de mais nada, você tem que botar, obviamente, um macaco ou uma plataforma para levantar a moto, porque na hora que você tirar a moto vai descer, e até agora eu não conheço ninguém que levante essa moto no muque, tá? Quer dizer, meu amigo Cavalcante pode ser. Pois é, então, mas você não tendo o Cavalcante aí na sua casa para te ajudar, você vai ter que colocar uma plataforma, um macaco para subir, daí você subiu, ok, estabilizou, tira esses dois parafusos. Tirou os dois parafusos, praticamente o Progressive Suspension ele é plug and play. Ele até vem com algumas peças sobressalentes, por assim dizer. Ele vem com buchas, ó, ele vem com buchas, arruelas, né, e luvas e espaçadores, caso você precise, porque ele serve em vários modelos de Harley Davidson. Só foi colocar e pronto. E daí ajuste de pré-carga. Ajuste de pré-carga, ele vem com essa chave. Essa chave, aqui embaixo dele eu tenho vários buraquinhos quadradinhos. Essa chave é a seguinte, você vai encaixar ela aqui num quadradinho e vai forçar para cá, para girar essa base dele, e aqui ele tem tipo um dentezinho que encaixa nos degraizinhos, degraus, enfim, que encaixa por aqui. Então quanto mais alto aqui tiver, maior o ajuste de pré-carga, ou seja, para carregar mais peso, usando essa chave. Coloca para cá e coloca nesse ponto aqui, força para cá para subir, ou coloca para cá e força para lá para descer. Muito simples, a chave vem junto, é bom levar com você. Mas daí, como é que eu faço essa regulagem? É naquele instrumento de precisão brasileiro que a gente chama de zoiômetro? Não, definitivamente não é no zoiômetro. Vem um manual, vem uma tabela junto com o amortecedor que diz o seguinte, que carregada, com o peso que você for andar nela, a distância desse parafuso para esse, distância daqui para cá, tem que ser de 11 polegadas e 1/4. Se eu medir agora aqui, vai estar dando mais, vai estar dando provavelmente 12 polegadas, ou um pé. Para quem não sabe o que é a medida de um pé, são 12 polegadas. Então estaria dando aqui um pé provavelmente, mas quando a gente senta na moto e coloca a carga, ele dá uma reduzida. Como ele tem 12 polegadas, mas 11,25 é o tamanho de trabalho, caso ele suba um pouquinho ou desça. Então essa é a medida. Como é que a gente mede? Colocando tudo que você for carregar em cima da moto, né? Sobe nela com as roupas, jaqueta, geralmente jaqueta pesada também, manda a garupa sentar em cima, coloca as coisas no case e tal, coloca outro case aqui para fazer peso também, e sentou em cima, mede, deu certinho, regulado, pronto, beleza, cai para o asfalto. É assim que funciona, tá? É muito simples mesmo. Se você ficou até aqui e está curtindo esse vídeo aí, acho que está na hora de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho aí das notificações, né? Enfim, né? Thanks a lot. Mas vamos falar aí das percepções do amortecedor, do novo amortecedor, né? Ó, eu confesso que logo depois de instalado,
Voltando lá da Pumpkinheads, eu fiz questão de passar por lugares na rua, no asfalto, onde em desníveis, principalmente desníveis para baixo, né, depressões que eu sabia que dava final de curso, só comigo até inclusive. Fiz questão de passar com gosto para ver se o amortecedor novo tinha valido a pena. Fiquei surpreso. O bendito, sem regulagem de pré-carga, o bendito segurou legal, viu? Realmente deram conta do recado e estão dando conta do recado mesmo de verdade. Depois então foi o teste de estrada. Fomos aí, a doutora Ana Paula e eu, a gente foi, como eu falei, para o encontro de motociclistas de Penedo. Aliás, vídeo em breve aí no canal. Então a gente foi com os amortecedores devidamente regulados e daí eu senti uma diferença enorme, principalmente nas curvas. Né? Essa suspensão é uma suspensão feita mais para performance, ou seja, ela é, vamos dizer, entre muitas aspas, é uma suspensão esportiva. Então o que aconteceu com a moto nas curvas? Ela entrou firmona. Caraca, bicho, o sabiá tá... Um sabiá é um trinca-ferro isso aí. Enfim, ave assoviando. Se você entrar no... Olha, ele não quer deixar eu gravar. É muito legal, aqui tem bichos. Muito bacana isso. Ó, camiseta do Portal Gasolina. Acessa aí, ó, portalgasolina.com, dá uma olhada lá em cima, camiseta. Reserva.inc, com K, /Portal Gasolina, e você vai encontrar nossas camisetas feitas pela Reserva. Gostosa pra cacete de usar, muito legal. Canecas em breve. Ó, tem essa com motor Panhead, logo mais vai ter com outros motores também, na linha dos motores antigos da Harley. Mas voltando a falar do Progressive Suspension, se você entrar no site da Progressive Suspension, você entra lá, digita o ano, fabricante, o modelo da sua moto, você vai encontrar dezenas de amortecedores compatíveis com a sua moto. Alguns mais de performance, tem amortecedor até para corrida, enfim. Não existe só a Progressive Suspension, existem outras marcas, como a Legacy, por exemplo, que é até um pouquinho mais caro. Mas tem já inclusive em estoque em algumas lojas aí do Brasil. Bom, já falei demais, segundo aqui a minha pauta, já até estourei o tempo. Então, é isso aí, esse foi o vídeo. Agora vocês ficam aí com as imagens exclusivas do Progressive Suspension trabalhando na pista. Repare que o movimento dele não passa para a moto no geral. Você vai ver que ele está trabalhando muito legal ali e a moto está seguindo, né, o seu caminho ali com muitas imperfeições de piso e ela seguindo tranquilamente. Então, muito legal isso, ele cumpriu muito bem a função dele. E é isso. Obrigado por ter assistido até agora. Valeu, até a próxima.